Olá, você está ouvindo Cena 8, seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e a gente está aqui para falar hoje sobre ele, o filme que salvou o cinema, trouxe de volta o Tom. O que você acha, Guilherme, do Tom Cruise ser o maior herói da história do cinema? Pô, é um bom personagem, né? Pra ser esse herói, né? Ele já foi o herói de muita coisa, né? Do mundo, do cinema, tá até pequeno pra ele, né? Na era dos filmes de super-herói, o Tom Cruise é o cara que salvou o cinema, o grande herói. A gente vai falar, obviamente, sobre Top Gun, o filme de 2022 em questões de bilheteria e público, né? Especialmente nos Estados Unidos. Também indicado a gloriosos 6 Oscars importantes: filme, roteiro, montagem, som. São prêmios grandes, né, que ele concorre. E você gosta, Guilherme, de Top Gun? Eu gosto. Eu esperava gostar menos, mas eu gosto bastante até. Falando sobre sinopse, não tem nem muita sinopse, né? Esse filme, na real. É o personagem que já vem do filme da década de 80 e em mais uma grande missão, né? Não tem. Literalmente não tem muito plot, inclusive. Ele Salvar os Estados Unidos e o cinema, né? É a missão, né? tem uma base militar, vai atacar os Estados Unidos, vai destruir o mundo e os Estados Unidos vai lá bombardear, né? Porque eles precisam levar a liberdade para todos os cantos do mundo, né? Se eles não levarem a liberdade, quem são os Estados Unidos, não é mesmo? Mas é isso. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre Top Gun Maverick. Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kazansky, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage expectations. Então, Guilherme, quer começar a falar suas impressões iniciais sobre o filme? Pô, eu gosto bastante do filme até. Tipo, eu fui assistir ele meio que sem muita vontade, né? Porque eu tenho aqui esse negócio com grandes blockbusters. Esse literalmente é um blockbuster, né? Esse literalmente é um verdadeiro blockbuster. É o blockbuster de 2022, né? Uhum. E fui assistir cheio de ressalvas, assim, com medo de não ser tudo isso, porque o blockbuster é o filme que todo mundo assiste, então é o filme que repercute. Sendo ele muito bom ou mediano, ele vai repercutir de certa forma positivamente. Então eu fui assistir com as minhas ressalvas. Mas é um bom filme, é um filme bem tecnicamente. O Tom Cruise está incrível, né? Ele tem todas as suas técnicas, teve aí todas as suas técnicas de marketing durante o filme também, né? Esses preciosismos dele de fato dirigir um caça, né? E todas essas coisas. E é um bom filme, assim, tipo... Pra mim é facilmente esquecível, mas é um bom filme. Você acha esquecível? Você assistiu o Top Gun antigo? Assisti antigo também. Já faz muito tempo que eu já vi, assim. E nem me deu trabalho de rever pra assistir o 2, assim, porque não achei que fosse necessário e ele, de fato, não é muito, assim, sabe? Tipo, eu sabia o plot básico, assim, eu lembrava, né? E é o que precisa pra assistir esse, porque ele tem, né, um amarro com o primeiro, né, com a trama do primeiro, que é o que vai dar todo o drama do segundo, mas o filme ele te explica, se você não sabe, ele vai te dizer o básico, assim, ou pra você relembrar, ou pra quem não assistiu, poder seguir, né, tanto que ele nem é Top Gun 2, né, Não. ele é Top Gun Maverick. É curioso, né, isso, porque é uma IP que, né, uma intellectual property, é uma sequência, uma franquia que nem era uma franquia, nem era uma sequência, nem era nada, né? Estava lá parado Top Gun e eles decidiram fazer essa continuação, porque no fim é uma continuação. Sim. Mas como que você ressuscita isso, né? O Top Gun é de 84, eu acho. Então, para você trazer isso de volta é meio loucura, né? E ninguém tava dando nada, tá? Puxei aqui 86.
Ninguém tava dando nada. Eu, em particular, não assisti ao Top Gun antigo. O meu pai gosta muito, né? É o filme da época dele, né? Esses filmes. Então, Uhum. ele adora e tal, mas nunca foi um filme que eu sentei pra ver. Quando eu vi o trailer desse, eu fiquei, pera, eu fiquei meio tipo, parece que tem alguma coisa legal aqui, entendeu? Quando eu vi o trailer, até mandei pro meu pai, falei, pai, o que que você acha? Fala, pô, meu pai ficou até emocionado. Mas eu tava animado pra ver para assistir ao filme, na real, porque ele já tinha cara de que ia ser uma coisa bem Grande. feita. E não só cara, entendeu? Porque, tipo, as notícias grandes era de que o filme era extremamente caro, né? Pra um filme, e ficou mais caro por causa da pandemia e tudo mais. Enfim, quando a gente olha mesmo, ele não é tão mais caro assim. Ele custou 170 milhões de dólares pra ser feito. Isso é um filme da Marvel normal, né? É Uhum. que ele ficou muito caro por protocolos de Covid, que eu acho que não Com o entra. Tom Cruise também, né? Com Tom E Cruise também com o já. Tom Cruise. É porque o Tom Cruise, antes do filme estrear no cinema, ele tava num problema, que é o seguinte. O Tom Cruise tá comprando caça com o orçamento do filme. O Tom Cruise é um maluco. No Missão Impossível, aí já tinha, né? O Missão Impossível também tá muito caro, porque esse filho da mãe comprou um submarino pra filmar. Então, tipo, a galera tava, meu Deus, o Tom Cruise é um problema. As manchetes eram essas. Será que É, vale a pena tudo que esse cara tá fazendo? Aí, como ele é quando lançou, produtor também, né? Então, é. E, tipo, a grana que esse cara tá gastando pra fazer esses filmes, tipo, Top Gun 2, tá ligado? Na ideia, na cabeça das pessoas era Top Gun 2, vale a pena 170 milhões pra esse filme ser produzido? Porque qual é a do tiozinho, né? E aí, assim que lançou, todo mundo entendeu qual é e, pô, eu acho que tá mais que justificável. Eu, em particular, gosto do filme. Eu fui assistir com expectativa e ele me entregou o que eu tava esperando. São 2 horas e pouco, né, de filme. uhum. É um pouco mais de 2 horas e, pô, pra mim passa rapidão, assim, tanto quanto um caça. Eu acho que é um filme muito bonito, esteticamente bonito, que é uma coisa que me incomoda num nível nos filmes blockbuster atuais. A gente falou um pouco sobre isso no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também, que não é um blockbuster, eu não acho que é um blockbuster. Mas a gente fala sobre os filmes da Marvel e sobre os filmes de herói no geral, não só a Marvel, não é a Disney o problema. Star Wars também, também falei da Disney de novo. Mas tem um visual tão esquecível, tão sem graça, e parece que não tem nenhum carinho, né, pela arte de se fazer cinema, entendeu? E, pô, Top Gun, ele tem esse carinho, né? A fotografia do filme é bonita, a direção, a montagem é muito boa, muito, muito boa. Ele é o favorito também em montagem esse ano, né? Uhum. É, E a trilha edição, né? sonora, Eles misturaram aí, né? edição, montagem é a mesma É, coisa, depende de onde você olha, né? é. Mas, pô, o filme, ele é bom demais, cara. Pra um filme de ação, você sai de lá hypado. Eu imagino que, assim como teve no antigo, tinha o exército na porta, né? A aeronáutica dos Estados Unidos devia estar na porta levando uma galera pro exército. Você sai de lá querendo levar a liberdade, né? Isso aconteceu com o primeiro muito, né? Se dizem que Sim, teve um hype grande, assim, do pessoal querer entrar pra aeronáutica, né? Pro exército, acho que não todo, né? Ele tem um pouco, né? Ele passa essa paixão ao exército, ao patriotismo, todas essas coisas, assim. essa é a parada, né? Ele é o filme do exército americano. Propaganda de 2 horas e pouco É o verdadeiro herói, né? e tipo, vamos bombardear não sei o quê, e vamos fazer não sei o que lá. Mas ele é uma grande propaganda do exército americano e os Estados Unidos faz isso sempre, né? Então, tipo, Uhum. não é como se fosse um problema desse filme específico, né? Mas eu gosto, eu acho um filme divertido, eu acho que ele sabe as limitações que ele tem, ele abusa das limitações que ele não tem, e faz um filme divertidíssimo de se assistir assim. Eu acho que ele te deixa na ponta da cadeira, ele é rápido, ele é divertido, eu falei divertido umas 50 vezes, mas é isso que, pra mim, ele representa isso, é um blockbuster extremamente bem feito, não é à toa que levou tanta gente pro cinema, tanta gente que, inclusive,
não ia mais ao cinema, né? Tipo, muita gente mais velha também. Isso é uma coisa curiosa desse filme. Uhum. Ele é um blockbuster. Os blockbusters atuais, eles são muito feitos para jovem, né? Então, tipo, a ideia é levar adolescentes ao cinema. Esse filme não é necessariamente para levar adolescentes ao cinema, né? Você tem um velhote, que é o Tom Cruise. Você tem um filme que é antigo, uma continuação sem ser tão continuação. Tipo, é sobre o exército, que não necessariamente tem uma boa visão entre a galera mais nova. Ele é um filme para um outro público. E funcionou melhor do que muita coisa que foi lançada no passado para o público jovem, né? Então, ele muda mesmo a dinâmica do cinema e é bem curioso ver o quão bem foi esse filme. Eu torço para que os próximos blockbusters sejam legais assim também, tipo, eu sempre torço para que os blockbusters sejam melhores, então se eu falei isso pra você quando eu saí do cinema. Se todos os meus blockbusters fossem igual Top Gun Maverick, eu tava feliz, entendeu? Eu não ia ter problema se tudo fosse tão bem feito quanto Top Gun. Eu seria uma pessoa mais feliz, eu acho. Sim. Eu concordo com você quando você fala que, né, os filmes, você deu o exemplo dos filmes da Marvel, os blockbusters que a gente tem hoje em dia, mas essa parte eu concordo, que ele tem um maior esmero técnico, né, ele é mais bem feito, e que todo blockbuster fosse assim também, como por exemplo Duna né, tipo, eu vejo que segue mais ou menos um pouco esse caminho. E eu não sei se ele levou tanta gente, é claro que faz parte, mas eu não sei se ele levou tanta gente por ele ser tão bom. Eu acho que ele é uma mistura de coisas, assim, é o blockbuster, é o filme de ação, foi o filme de ação do ano, teve muito marketing envolvido, tem o Tom Cruise, tem esse revive de quem assistiu o filme na década de 80, então a pessoa vai ver sozinha, depois vai ver sozinha, leva o pai, depois vai ver sozinho, leva o pai e a mãe. Então eu acho que deve ter tido uma galera aí que assistiu pelo menos umas 2 vezes. E claro que se o filme fosse ruim, isso não teria acontecido, né? Tem mérito do filme também, mas eu não acho que é só pela qualidade técnica, né? Ele tem mais um monte de outra coisa envolvida aí, né? Não, eu acho que tem muita coisa envolvida, porque eu acho que todo filme tem, mas eu acho que o principal apelo, na real, é a nostalgia mesmo, que é o que eu falei, do público que... É que assim, aqui no Brasil, isso não é tão sentido, mas lá nos Estados Unidos, você vê relatos por aí de pessoas que são assim, qual foi o último filme que você viu no cinema? Sei lá, Top Gun, tá ligado? A pessoa não vai ao cinema, ela assistiu Top Gun, ela assistia Rambo, e aí depois foi ver Avatar, né? Então é tipo isso, foi perdendo, assim, esse público de Top Gun foi perdendo o gosto de ir pro cinema mesmo, porque o que ele vai ver? Um monte de filme de herói que ele não leu o quadrinho. Quando ele era adolescente, isso era coisa de idiota, né? Era coisa de criança e tal. Então, o blockbuster ficou muito voltado para os jovens, né? É. Perdeu, acho que esse público aí, né? Público mesmo. Então, tipo, você trazer esse filme é uma coisa curiosa mesmo. É uma mudança na dinâmica de poder mesmo, de quem vai ao cinema. E tem uma outra coisa que é o que você falou, que é o marketing. E a gente tem o Tom Cruise, talvez, isso é um debate americano, sobre o Tom Cruise ser o último grande superstar de cinema, sabe? Porque antigamente os filmes eles eram vendidos pelo ator que tá nele, né? Então, tipo, você vai ver um filme de romance, então você tem o casal do momento. Você vai ver um filme de dança, então você tem... de dança, por exemplo, você tem o Fred Astaire. Antes você tinha as comédias, então você tinha o Buster Keaton, você tinha o Chaplin. E depois, é o que você falou agora, vai ter os filmes de ação. Então você tem o Schwarzenegger, você tem o Stallone, e por aí vai. Só que essa noção de que, tipo, a gente tem um filme que é com o Stallone, por isso eu vou ver, isso foi caindo, entendeu? Tipo, dificilmente hoje a gente tem grandes estrelas do cinema, mas não é aquela coisa tipo, se tem o Christian Bale, eu vou ver. Não funciona mais assim, tá ligado? Agora o Tom Cruise, ele ainda é esse cara, entendeu? É o novo filme do Tom Cruise desse ano. O que ele vai fazer? O que o velhinho suicida tá fazendo nesse filme? Porque, pelo amor de Deus. Ele vai morrer em algum momento fazendo filme, né? Pelo amor de Deus, o Instituto do Idoso aí tem que cuidar do Tom Cruise, porque o velhinho, ele tá com essas tendências suicidas aí complicadas, mas
É pilotar caça, é pular de moto, um stand... Assim, pular de moto. Não, ele pula de moto de uma montanha pra subir num paraquedas. O que tá acontecendo na vida desse cara, entendeu? Mas ele é é o último grande superstar, assim, do cinema. E isso também leva a gente, né? E leva a gente mais velha também, porque pra galera mais nova, o Tom Cruise é só o Tom Cruise, né? Não... É. Agora, pra galera mais velha, ele não é só o Tom Cruise, ele é o grande salvador, né, do cinema e tal. Quer falar mais alguma coisa antes de fechar? Então, eu concordo com você e eu queria entrar um pouco mais nisso, tipo, por que você acha que a gente tá perdendo essas personalidades, assim, tipo, como você falou, antigamente a gente tinha até mais o diretor também, né? A gente tinha, tipo, os grandes diretores e a pessoa ia ver porque era tal diretor. Hoje em dia eu sinto que não tem mais essa importância com é o ator X, é o diretor tal. A gente perdeu um pouco essa personificação do cinema, assim, né, em algumas pessoas, que nem tem um pouco, acho que ainda, Leonardo DiCaprio, ainda tem grandes nomes, né, eu acho que ainda, talvez a gente tenha o Keanu Reeves fazendo um pouco isso, mas eu sinto que a gente perde, tipo, essa safra nova, assim, eu acho que ninguém vai no cinema pra ver, tipo, sei lá, tipo, pô, vou no cinema porque é o fulano, sabe, tipo, eu acho que é muito, eles transferiram a gente pode conversar um pouco essa personificação para a obra. Pô, eu vou assistir porque a história é isso, isso e isso. E não só uma pessoa tem esse peso, tem esse poder, ou um diretor. Eu acho que pro cinema, eu acho que isso talvez vale mais, ou talvez não. O que você acha? Cara, sobre valer mais ou valer menos, eu não sei dizer, mas eu acho que a transferência talvez não seja nem pela história, mas para os personagens mesmo, entendeu? Porque, tipo, é o caso... Hoje o cinema, ele tá passando por aquela fase dos super-heróis, ponto. Antigamente a gente teve faroeste, a gente teve musicais, aqui no Brasil a gente teve comédia, a gente teve pornô chanchada e por aí vai, mas, tipo, o momento do cinema, e isso tá acabando, eu acho que não dura mais tanto tempo, é o dos super-heróis. E os super-heróis meio que não dependem muito de quem vai fazer também, porque você pode dar uma nova cara para aquele mesmo personagem. É o caso do Homem-Aranha, que já teve 3 intérpretes, é o caso do Batman, que já teve vários intérpretes. Você pode argumentar o quanto eles são marcantes, uns mais, outros menos, é o mesmo caso do 007, por exemplo, mas o culto não é sobre o Andrew Garfield, não é sobre uma pessoa, não é sobre quem dirige, não é sobre quem atua. É sobre o personagem que existe. É o Homem-Aranha, entendeu? Então, isso pro cinema, pro produzir cinema, é mais fácil, né? Então, tipo, a gente pode trocar o Homem-Aranha e vai continuar sendo Homem-Aranha, as pessoas vão ver do mesmo jeito. Gera mais valor independente do que aconteça com aquela pessoa, né? Isso, você gera valor para IP, né? Você gera valor para ideia e você não gera valor pro artista, né? Porque antes era o que a gente estava comentando. Qual é o novo filme do Hitchcock, entendeu? Tipo, é o Hitchcock que lançou um filme, então eu vou ver, porque eu gostei de todos os outros que ele fez. Hoje você nem entende mais, assim, antigamente era o nome gigante do diretor, Stanley Kubrick, Orson Welles, Hitchcock. Hoje não é mais. Só que eu acho que vai voltar, porque eu acho que é cíclico, entendeu? Eu acho que em algum momento as pessoas vão cansar 100%, não que elas já não estejam cansando, mas 100% dos filmes de herói e vão ver, tipo, a indústria vai precisar de outro jeito para vender os filmes. E aí vai voltar a ser por pessoa, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Não sei quanto tempo, mas eu sinto que vai acontecer, entendeu? É cíclico, é o que a indústria precisa para vender aquilo. Antes eram pessoas, agora são ideias. No futuro, talvez sejam pessoas de novo, entendeu? Sim. Faz bastante sentido. É mais ou menos o que eu pensava, assim, tipo, de tirar a responsabilidade de uma pessoa, né, da personificação e você puxar pro filme, pra ideia, pro personagem, né? Mas você explicou bem, eu concordo totalmente com isso. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem os cancelamentos, então você tem um mega personagem Pô, um filme depende totalmente do Tom Cruise. Acontece alguma coisa com o Tom Cruise, pô, aí... E não só pode acontecer, quase aconteceu, né? Porque ele teve todo o chilique dele lá no Missão Impossível e tal.
gerou uma grande discussão sobre a gente vai ver um filme novo do Tom Cruise, não vai ver, mas, novamente, o público são os velhacos, né? E eles vão ver independente do que acontecer. Então, é que, lógico, quando a gente fala assim, a gente tá falando do grande público e não da cinefilia suja, né? Como falam no cinemático. Não dos cinéfilos malucos igual a gente que vai ver. Eu vejo qualquer filme de diretor mesmo. Eu gosto de diretores, eu tenho alguns dos meus favoritos, tem outros que eu não gosto tanto, e a gente vê. Se foi esse cara que escreveu, esse cara que dirigiu, a gente vai ver. Mas a gente também sabe que eu não sustento o cinema, né? Tipo, a gente sabe que o grande público é o que você precisa levar muita gente. E não é assim mais que funciona, né? Então, eu não tô falando da cinefilia, eu tô falando do grande público. Que é quem sustenta, né? É De o certa dinheiro, forma. né? É o dinheiro, né? É. Infelizmente. É o dinheiro que manda na arte. Vamos pros spoilers? Não tem muita coisa, mas vamos pros spoilers? Vamos pros spoilers. Well, it does have. Ah, spoilers! Cara, eu acho que os spoilers, a principal coisa é que é o plot de Star Wars, né? Eu não sei se você sentiu isso quando você tava assistindo, mas a gente tem que pegar esse caça e a gente vai subir, a gente vai fazer uma manobra super impossível, e eles vão atacar a gente, e a gente tem que dar um tiro certeiro exatamente naquele buraco pra explodir, e depois talvez a gente morra, mas a ideia é que a gente fuja e tal, mas o que importa é que a gente vai destruir o cerne do inimigo. É a mesma coisa de Star Wars, né? É o mesmo plot exatamente. Sim. A gente vai pegar, atirar, explodir a Estrela da Morte, não importa o que acontece com a gente depois, não importa quem fica pelo caminho, o que importa é que a gente vai usar a força aqui. E o Tom Cruise tem a força, né? Ele é um Jedi mesmo, né? Então, curioso, Ele tem a força, ele controla a força, né? Porque, de certa forma, a força G lá que... verdade, ele tem a força G, né? A favor do... Bizarro. É o grande poder do Tom Cruise. Eu gosto falando sobre o filme em si, eu gosto dos personagens novos que foram introduzidos. Eu acho legal, eu acho meio forçado que todo mundo não, né? Mas pelo menos os centrais tenham a ligação com o passado, né? Então é o moleque que é filho de não sei quem, e o outro que é não sei o que lá. Todo mundo tem um remember, né? Do passado, mas o filme é sobre o Maverick, no fim das contas, né? Que é o personagem do Tom Cruise. Então, faz sentido, né? Não me incomoda, não. Só acho o filme... Ele se baseia demais nos clichês que ele precisa, né? E inova pouco. Mas, no quesito técnico, ele leva tudo isso e faz muito bem. Então, fica um equilíbrio, né? Não é, nem de longe é ruim porque é isso, mas ele podia ser melhor se ele não fosse isso, ou não, né? Tem o Tom Cruise. Tem o Tom Cruise como herói de novo, né? E de novo, né? E pra sempre, né? Ele tem mais, sei lá, 28 missões impossíveis pra fazer, né? Então, vamos ver até onde vai o poder dele. Esse ano, Missão Impossível já tá tendo trailer no cinema dos grandes stunts que ele vai fazer e tal, assim como foi com o Top Gun, porque funcionou, né? E você gosta, tipo, da trama dele com o filho do rapaz lá? O Miles Teller. Cara, Pô, aquilo no começo, pô, eu falei, pô, eu já sei o que vai acontecer, o cara vai odiar ele, pô, é muito previsível, assim, sabe? Tipo, todo o arco do que vai acontecer. Mas ele tem, em certo momento, uma trama ali que eu até gosto bastante, que é quando, tipo, ele sofre o ataque, por mais bizarro que tudo aquilo seja, assim, as coincidências e tudo mais, que ele sofre o ataque, depois o cara salva ele, aquele a momento... cena final é um show de maluquice, né? Tá bom. E aí, aquele momento dos dois lá, meio que sobrevivendo, e rouba o caça e tal. Eu gosto daquilo pra desenvolver o relacionamento dos dois, assim. Me surpreendeu um pouco, mas era totalmente previsível. Tipo, o começo e o fim, assim, né? Do que ia acontecer e de que no final ia dar a volta e o cara ia começar a gostar dele, ia admirar ele. Isso tudo era muito previsível e é isso aí, né? Tá tudo bem também, né? Não, total. É que assim, eu, em particular, não gosto tanto dos clichês e das coincidências, mas a questão é que esse filme não é sobre roteiro, né? Eu acho que ele é menos sobre a história que ele quer contar e mais sobre como vai contar essa história, aquela força visual do cinema, né? É um filme de ação. O que eu acho curioso é que ele é de fato um filme de ação, ele não esconde isso.
Ele tem os momentos de drama e são hiperdramáticos também e tal, mas ele é um filme construído pra você se sentar, ficar na ponta da cadeira e, meu, como que isso vai acontecer? Será que vai dar certo? Eles falaram da manobra, será que eles vão conseguir executar? É uma ação total. O drama dele é bem en passant, né? Ele só tá lá e existe como ferramenta e em alguns momentos puxa pra isso. Mas apesar de ele ser super clichê, eu acho que ele funciona dentro do clichê dele, né? Eu acho que ele é um filme gostoso de ver dentro do próprio clichê. Eu não fiquei surpreso, ele me entregou o que eu esperava e ele é muito bonito, então eu gosto sim. Total, as cenas ele consegue construir e administrar bastante atenção, assim, né? Durante as aulas, seja o plot é mandado embora e agora o que vai acontecer e não sei o que, e aí logo volta. Uhum. Mas você acha que, diante de tudo isso, assim, você falou que ele funciona e tudo bem, é um filme de ação, não precisa ter um bom roteiro, ele cria atenção e administra isso bem, mas você acha que merecia a indicação a roteiro? Putz, roteiro adaptado eu não gosto muito dessa indicação não, sendo bem honesto. Eu gosto das outras indicações e eu não me incomodo não, mas essa Uhum. eu não consigo entender mesmo. Talvez eu esteja simplificando demais a história e tal. Olhando aqui, eu não consigo nem pensar em quem entraria no lugar. Talvez o Woman Talking foi indicado. Então eu não sei, cara, mas eu não gosto muito da indicação desse primeiro roteiro, não. Porque, apesar de ser um roteiro legal, ele não é um primor, né? Ele é bem clichê e tal. É que Uhum. também quando a gente fala de roteiro, não é necessariamente só a história, né? Mas o desencadeamento das coisas, os diálogos, o quanto que o roteiro ele não tem cena perdida e tal, tudo isso entra. Tecnicamente, ele é um ótimo roteiro e eu tenho certeza que ele foi indicado porque ele é tecnicamente bem construído. Só a história que ele tá contando que não tem nada, né? De novo. Hum. Mas se você for parar pra ver mesmo, eu ainda não vi dois, né? Living e Women Talking. Hum. Mas Top Gun Maverick e Glass Onion são dois roteiros bem qualquer coisa, assim. Tipo, eu gosto bastante de Glass Onion, mas são roteiros que você fala, nossa, que primor de filme, que primor de história. Mas eu acho que não é sobre a história. É sobre a construção imagética da coisa, entendeu? A construção cinematográfica da coisa. Vamos ver quem vai ganhar, né? Mas não foi um ano em que os filmes indicados a melhor roteiro adaptado me pegaram, não. Eu acho que esse ano eu tô mais pros roteiros originais. Hum. Você gosta da história do filme? Eu gosto, então. Eu gosto da história, assim, dentro do possível. Eu não acho que merecia a indicação, mas também não consigo trazer outro adaptado aqui que talvez seja melhor. Talvez 1985, não sei. Né? Eu, pelo menos, gosto mais, assim. Eu acho que funciona melhor pra mim. Mas ele não é original? O Argentina? Ah, então, mas é baseado em história real, não entra em Não. adaptado. Só se for baseado num livro sobre a história real. Então eu tenho esse problema de adaptado da vida não é adaptado. Não, Então, David não era. então não consigo trazer outro aqui. Não tem mesmo. Eu acho que não foi um ano de grandes adaptações, assim. White Noise não é uma boa adaptação. É complicado, né? Mas assim, Mas eu gosto da história dele, eu acho que funciona, mas eu acho que ele é mais sobre isso mesmo, de controlar a tensão e o que vai acontecer, e cenas de ação, tiroteio, e vai morrer, não vai morrer, o que aconteceu e tal. Pô, quem não ficou com um pequeno de medinho achando que o Tom Cruise morreu, é maluco. sim. Mas é que é o Tom Cruise, né? Tipo, Esse. Eu achei até que seria louco se ele morresse ali, pô, mas então, eu queria, mas aí você fala, pô, não vão matar o Tom Cruise, sabe? Tipo, qual que é a chance disso acontecer, sabe? Tipo, ninguém tem essa coragem. né? Porque aí você destrói a franquia, né? Tipo, Então, eu acho que agora a ideia vai ser continuar, né? Eu imagino que eles vão fazer novos Top Guns tenho certeza. e não vai ser só, ele deve ficar mais na coxia ali, né? Não sei se ele vai pilotar pra sempre, né? Então espremer isso aí até não dá mais, né? Igual estão fazendo com Missão Impossível. Que ele fique na apresentação do PowerPoint lá já. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas do Na jeito missãozinha, falando, nossa missão é essa aí, PowerPoint.
a nova missão, quem a gente vai bombardear dessa vez. Mas, enfim, eu gosto do filme. Você acha que o Tom Cruise foi esnobado no Oscar? A galera fala muito disso, eu Não, nem um acho pouco. que não, né? Nem de longe, né? Não, nem de longe. Ele é o mesmo Tom Cruise o tempo todo, assim, pra mim é. Eu acho que ele tá tudo bem, eu acho que ele tá tudo bem no filme. Pô. Não, ele tá bem, mas pra mim ele faz sempre o papel Tom Cruise, assim, tipo, todo filme ele é meio que a mesma pessoa, assim, tipo, você pega ele, pô, em qualquer filme do Tom Cruise, você olha o Tom Cruise, pra mim ele é o personagem, assim, sabe? Eu acho que a galera deu uma exagerada. Do mesmo jeito, a Mia Goth, né, que foi esnobada do Oscar. Eu vi Pearl recentemente e eu acho que ela tá ótima no filme. Eu não acho que ela tá melhor do que ninguém. Então, Enfim, eu acho que a né? galera dá uma exagerada aí. Você recomenda Top Gun, Gui? Eu recomendo. É um bom filme, assim, pra quem tá buscando um filme de ação do ano, eu acho que ele é de ação, assim, né? Dentro do blockbuster, eu acho que ele é o melhor, assim, que vai ter. Eu gosto mais de Nada de Novo no Front, mas como ação, atenção, ele é bem melhor, assim. Uhum. Eu acho que ele é o blockbuster do ano, assim. A indicação pra melhor filme acha justificável? Eu acho que não. Eu acho justificável pelo que se mandou aí do Salvou o Cinema. Mas eu acho que eu trocava fácil isso aí por... Né? Tem o After Sun que eu queria que tivesse aí, mas Pinóquio, Argentina 1985, eu acho fácil que dava pra entrar aí. Em roteiro adaptado, o Pinóquio não entraria? Mas é uma história original, né? Então, eu não sei se ele... Eu acho que é adaptado, porque o personagem não é original, né? Então é Então, adaptado, é a mesma coisa o Glass Onion. é uma adaptação, né? É um roteiro adaptado, com certeza. Aí eu já gosto mais de Pinóquio. Eu acho o roteiro de Pinóquio melhor também. Mas é o que a gente falou, o filme ele é muito grandioso, né? Eu acho que isso também é um pouco do Oscar, né? Que eles querem renovar e tal. Então, colocam os blockbusters, Avatar, Top Gun. Não falando que esses filmes não sejam bons, né? Nem Uhum. essa questão. E Mas é o Oscar com o problema de audiência deles também, né? Colocar o querem, Top Gun ali talvez salve um pouco. podia ter RRR na lista de melhor filme, por exemplo. Não Sim, teve. pra tentar salvar o boicote da Índia. A gente foi deixando pro final, né, do nosso podcast, a gente tá fazendo a nossa série, já segue a gente aí, a gente tá fazendo a nossa série de melhores do Oscar, né, do ano, e a gente deixou pro final os que a gente não se empolgou tanto, né, tirando os que a gente não viu ainda, mas Isso. Top Gun, eu gostei do filme, eu assisti, fui ver no cinema, achei legal, e era isso pra mim. Quando ele concorreu ao Oscar, eu falei, faz sentido, mas eu não sei se ele entra na minha lista de 10 filmes do ano, assim. Não, na minha também não. É um bom filme, mas 10 do ano é pesado demais pra ele. Ainda mais, assim, talvez 10 do cinema americano, mas, putz, né? É porque ele é bem feitaço, assim, né? Então, enfim, né? Tá concorrendo. Eu indico se você quiser passar um tempo, se você quiser assistir com seu pai, com sua mãe. É um filme legal, assim, é um filme bem divertido. Ele passa fácil. Se tiver um Top Gun 3, eu acho que eu até veria no cinema também. E vamos que vamos. Não, vale o crédito aí, né? Vale demais. E é um filme legal pra ver no cinema, assim. O som dele é um absurdo mesmo. Sim. No IMAX também, pô, é uma experiência cinematográfica, né? Que é o que o cinema tá precisando, por isso que ele salvou o cinema, né? Mas forte, o filme é legal. Não fico bolado dele estar indicado, não. Ficaria maluco se ele ganhasse, mas indicação não me incomoda. Tem filme melhor? Tem, mas não me incomoda. É isso? As notas? Manda as notinhas. Tinha. Que nota que você deu? Eu dei 3,5. 3,5. É a nota que eu dei também. 3,5 gostoso, 3,5 forte, 3,5 bonito. Acho que é o que vale, né? Tipo, por tudo, por ser... É um filme, não por ter salvado o cinema, que eu acho que a gente não tem que levar isso em consideração para avaliar o filme. Mas eu acho que ele é um bom filme, é um filme grandioso por si só, assim. E é uma experiência muito boa, assim, de filme de ação, de atenção e tudo mais. É um bom filme, é bem feito, né? Tem toda a técnica aí. É um filme feito com amor, né? Como você disse. Eu gosto de filmes feitos com amor.
E Top Gun é um desses. É o amor pelos Estados Unidos, né? Que é isso que eles fizeram ali. Isso é bem feito, né? Ele tem suas técnicas ali, não foi feito para fazer muito dinheiro, né? Ele Ah, não. também foi feito para fazer muito dinheiro, mas foi bem feito. Mas fazem bem. Fazem bem. 3,5 bom, assistam. Torçam pra ele no Oscar se você gostou muito, assista ao Oscar. Segue a gente tá falando de todos os filmes, a gente tá falando de todos os 10 filmes que concorrem a melhor filme. Esse já é o sexto? Quinto. Quinto? Se a Quinto gente filme contar RRR, ele é o mas RRR foi esnobado pela academia. dos 10, ele é o quinto. É o quinto filme, falta metade ainda, mas vai dar tempo, vai dar tudo certo. Então segue a gente se você gosta de filme, de premiação. E vamos que vamos. É isso, Pedro? É isso. Então, até mais. Até.